Na bala. Olha, Carlos Silvio Lima Ramos é o nome, é o Paiaiá. É o Paiaiá. Nasceu Como no não? povoado de São José do Paiaiá, Nova Açores, na Bahia, em 27 de junho de 77. Ele é da idade... olha, ele é mais novo que o meu filho Vladimir, que é de 73, que minha filha Clarice, que é de 75, e mais velho do que a minha filha Cecília, que nasceu em 79, como a Isabel, minha mulher, essa que está aqui, a obra do seu... Um dia você precisa entrevistar na Rádio Desconectados o Ciro Fernandes, que fez essas belas... Isso aqui não é o Chico Anísio, não, sou eu, viu? A gente pergunta se eu sou parente do Chico e tal, né? Paiaiá, meu amigo, conte lá que eu conto cá. Que honra estar por aqui, meu mano. Você sabe que na vida da gente é incrível como as coisas acontecem. Eu te leio há muito tempo e também assistia naquele quadro lá do SBT, principalmente, direto ao assunto. E o mundo da comunicação nos leva para situações que até mesmo que a gente desacredita, como esse momento aqui de tamanha, gigantesca felicidade para mim. Jamais imaginava estar batendo um papo com um mestre, uma referência como você. Eu que saí de lá, do Paiaiá, um cidadão, um matuto da roça, morando em São Paulo aí há 23 anos praticamente. É uma honra assim indescritível para mim estar por aqui, meu. Eu também sou matuto, eu também sou do sertão. Eu sou do sertão da Paraíba, de uma cidade chamada Uiraúna, onde nasceu um grande ídolo do rádio paulista. Mas quando você chegou a São Paulo, ele já não estava mais em atividade, já morreu também, o Cristóvão Barros de Alencar, um artista da Rádio Tupi, tinha um programa na Rádio Tupi também, como era um radialista muito conhecido em São Paulo, ele terminou lançando discos como cantor e tal, né? E fez algum sucesso, né? O Barros de Alencar, Cristóvão, na verdade, era um pouco mais velho que meu pai, era da geração do meu pai, e era filho de seu Zé Barros. Uma característica do seu Zé Barros é que, quando havia poucos, 2 ou 3 receptores de rádio na pequena cidade, na época ainda que eu nasci era Vila, um era do pai dele, Zé Barros. E a mãe dele, Mariquinha, também é uma figura conhecida na cidade, né? O Iraúna, como eu disse, é a terra do Ciro, xilogravador, na minha opinião, o melhor xilogravador do Brasil. E então eu sou matuto, sou lá do sertão, né? Agora, o Paiaiá, São José, né? São José é o seguinte, né? São José é meu padroeiro. Primeiro, 2 vezes. Primeiro, porque a paróquia de Iraúna é da Sagrada Família, Jesus, Maria, José. E mantendo essa tradição, meu filho caçula, do qual você é mais velho, porque ele tem 2 anos e meio, o Arthur, sempre me leva para um presépiozinho humilde que a mãe dele montou, a Isabel, Maria Isabel, que é essa aqui, né? Doutora em História na USP. E ele diz assim, uma vez ele me pegou na cozinha, me segurou por esse dedo, me puxou até o presépio, apontou e disse, Jesus bebê. Eu passei a conhecer o Menino Jesus, que eu sempre... O Menino Jesus era muito popular lá em casa, porque Sim. a minha mãe, Mundica Ferreira Pinto, que eu perdi faz menos de um mês, ia completar 92 anos, né, no dia 20 de dezembro, e morreu depois de 12 anos de Alzheimer. E a minha mãe não tinha essa história de Papai Noel, né? Quem dava presente no Natal era o Menino Jesus. E eu não sabia por onde ele entrava, né? E eu tinha um problema, que era o seguinte, eu fazia xixi na rede, então minha mãe botava uma bacia embaixo e eu tinha medo do Papai Noel colocar os presentes na Não bacia. só você. Mas eu nunca tinha ouvido falar em Paiaiá, até conhecer o Carlos Silvio, vulgo Paiaiá, mas ele me falou que fica perto de Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista, no sertão baiano, é uma cidade mítica para mim, porque lá nasceu Glauber Rocha. Glauber Rocha é um herói. Eu considero
Deus e o Diabo da Terra do Sol, um dos 5 melhores filmes que eu vi na vida. E eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande. E foi ali que eu comecei como comunicador, porque eu tinha um amigo, Aldo Porto, que era bancário do Banco, funcionário do Banco do Brasil, e apresentava um programa chamado Falando de Cinema, Sétima Arte, na Rádio Caturité. E, na verdade, eu comecei como comunicador, não no jornal, onde depois eu fiz carreira mais longa, né? Mas na Rádio Caturité, apresentando no lugar do Aldo o programa sobre cinema. E, por coincidência, também comecei no jornal, no Diário da Borborema, em Campina Grande, por causa disso, porque eu presidia o Cineclube, eu tinha 14 para 15 anos e presidia o Cineclube, escolhi um filme, o Cinema de Arte, uma sessão das quartas-feiras, e depois escrevia no jornal sobre o filme. Então, eu falava de cinema, escrevia no jornal de cinema, e depois eu comecei a trabalhar como repórter de polícia no jornal, setorista de... E então o Glauber é a grande referência, o Glauber. Tenho toda uma geração minha lá em Campina Grande, onde eu passei minha adolescência, o Braulio Tavares, o Umbelino Brasil, o Luiz Custódio, que pertenciam a um cineclube chamado Cineclube de Campina Grande, que era o nosso rival amigo, né? E eles todos passaram pela Bahia só para se hospedar em Salvador, na casa de Dona Lúcia, a pensão de Dona Lúcia, que era a mãe do Glauber. Além disso, em 1969, quando eu fui para o Rio, eu encontrei um sujeito no elevador. Eu frequentava um apartamento de uns amigos, o Assissi, Naná, o Vasconcelos, o grande percussionista, Edinaldo do Egito, um dos maiores atores da história do Teatro da Paraíba. E um dia eu estou lá com o Marcos Vinícius, sobrevivente do grupo desse apartamento. Estamos subindo no elevador, entra um sujeito com um chapéu e com um violão na mão. Ele se viu, e o Marcos também estava com violão, e diz assim: Ei, cavaleiro, o senhor é artista? Aí o Marcos disse: Sou, sim, senhor. Ele disse: Eu também. Aí ele nos acompanhou até o apartamento e cantou coisas belíssimas, um tipo de música que a gente não tinha ouvido. O nome do sujeito era Elomar Figueira de Mello. Muitos anos depois, eu já casado, morando em São Paulo, eu encontrei um cartaz na frente do Tuca, né? Roberto Santana e o Quinteto Violado apresentam Elomar Figueira de Mello. E foi o show de estreia do Elomar, ficou meu amigo, é um grande ídolo meu e também é de Vitória da Conquista. Agora, no meu caso, sempre dizem que eu saí do sertão, mas o sertão não saiu de mim. Eu acho que esse caso vale mais para Carlos Silvio Lima Ramos. É ou não é, Paiaiá? Você saiu de Paiaiá, mas o Paiaiá não sai de você. Isso é tão verídico que eu estou até pensando em adotar como sobrenome Paiaiá. Porque meu nome é Carlos Silvio, eu digo sempre que o meu nome parece nome de cantor brega, né? Carlos Silvio e os seus teclados, né? E aqui em São Paulo, por exemplo, de tanto eu falar do Paiaiá, a maioria das pessoas só me chamam de Paiaiá, que é um município de Nova Açores. Paiaiá tem apenas 600 moradores, né? E lá o que muito nos orgulha é que tem lá a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Tem livro teu lá nessa biblioteca, criada pelo professor Geraldo Prado, né? Eu, até os meus 21 anos e meio de idade, quando eu saí de lá, eu vivi próximo a 800 metros do povoado. Eu digo sempre que eu vivi na região metropolitana do Paiaiá, entendeu? Então, assim, não tive luz elétrica na minha infância, não tive televisão, não tive água encanada. O meu companheiro de sempre foi um rádio, um motorrádio de pilha que meu pai tinha lá, entendeu? Então, assim, a influência que eu tenho em mim, hoje estar trabalhando em comunicação, é muito forte por isso. E isso me faz com que eu carregue cada dia e com muito orgulho as minhas raízes. Eu jamais, mesmo morando aqui em São Paulo, já fui lá 19 vezes, 2 delas, inclusive, por perda dos meus pais, né? Mas assim, eu não perco esse vínculo, eu estou envolvido com o que acontece lá o tempo inteiro. Então, assim, ser um cidadão paiaiaense morando em São Paulo é uma coisa assim que me orgulha demais. Assim como você também, um sertanejo, um matuto, né, Helena?
E Agnello da Silva Ramos? Agnello da Silva Ramos, meu ídolo, minha maior referência de caráter, de hombridade. Teve 10 filhos, 4 ainda recém-nascidos em função da taxa de mortalidade que era alta, morreram, homens. Ficaram eu e mais 5 irmãs. Meu pai, Agnello da Silva Ramos, como você diz, conhecido lá no Paiaiá como Cabelinho, foi por 45 anos ferreiro, onde fazia aquelas ferramentas, o trabalho agrícola, enxada, foice, tudo que você imaginar de forma artesanal, movida pelo fogo e a marreta. Ele trabalhou 45 anos e sustentou a família com o fruto desse trabalho. Em 2013, em função de um problema cardíaco, teve que colocar o marca-passo e, para a tristeza dele, ele teve que parar de trabalhar. E há 2 anos, completou 2 anos agora, no dia 19 de novembro, ele faleceu, aos 71 anos de idade. Então, meu pai, assim, é o meu maior exemplo, assim, de hombridade, de caráter. Ele era assim, mas alguém pode dizer, você está falando isso porque é seu pai. E, assim, eu posso comprovar ao entrar em contato com qualquer pessoa do Paiaiá. Era daqueles homens, sabe aquela música de Belchior, do valor do fio do bigode? Assim, cara, assim era meu pai. Assim era meu pai. Bom, por que Cabelinho, hein? Cabelinho, rapaz, engraçado. Ele nasceu... meu pai adulto tinha tanto pelo, quase um Tony Ramos na vida. Quase um Tony Ramos. Porém, ele nasceu sem pelo, quase não tinha cabelo. E minha avó, Dona Maria, a mãe dele, quando começou a sair os primeiros cabelos, aí começou a chamar de cabelo, olha o cabelinho, olha um cabelinho aqui, olha um cabelinho aqui. Daí virou. Tanto é que poucas pessoas no Paiaiá conhecem ele pelo nome de Agnello. É Cabelinho, Cabelinho. Inclusive a mim acrescentam, lá tem outro Silvio também, que é Xará, me conhece muito por Silvio. Silvio de Cabelinho. Você sabe que é muito tradicional no interior do Brasil acrescentar ao nome do filho o nome do pai como uma referência familiar. Então, Silvio de Cabelinho, Carlos Silvio de Cabelinho, entendeu? Então, era em função dessa ausência de cabelo quando nasceu, que logo depois começou a sair, que veio o apelido aí, Cabelinho. Eu sou Neuminho de Mundica de Anchieta Pinto. Anchieta Pinto, meu pai, ele foi caminhoneiro, ele adorava automóveis e caminhão, viajou muito para buscar arroz no Maranhão e para buscar livros e revistas para mim em São Paulo e no Rio. Depois, ele disse que o sonho dele era ser prefeito de Iraúna e foi vice-prefeito, num acordo em que o candidato a prefeito ficou de renunciar 2 anos depois, não renunciou, e aí o João Agripino, que era o chefe político do Estado, o nomeou agente fiscal. E ele fez uma brilhante carreira com o curso primário, ele fez uma brilhante carreira, se aposentou como coletor na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, e eu não me lembro de ter lido um erro de ortografia do meu pai, que só tinha o curso primário. Minha mãe era professora formada na Escola Normal, Padre Rolim, em Cajazeiras, hoje Escola Nossa Senhora de Lourdes, das Estrelas Doroteias. E aí eu, que conheço toda a influência que meu pai teve em mim, na questão do caráter, da honestidade, eu te pergunto, esse ferreiro forjou também a tua têmpera, Paiaiá? Sempre, tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, do jeito que eu vivo, do jeito que eu me comporto. E eu digo sempre o seguinte, que eu não consigo ser aqui de um jeito e ali do outro, porque eu fui forjado pelo meu pai. Então, assim, eu me apresento em todos os lugares, eu conversando contigo, seja aqui de frente a uma câmera ou ali, ou no meu comportamento, no dia a dia, na minha rotina diária. Eu sou o que eu sou, eu faço o que eu faço, tudo exatamente em função do que o meu pai me orgulhou, me deixou. Agnello, que você, inclusive você falou aí em questão de letras, de alfabetização. O meu pai morreu com 71 anos de idade e nunca aprendeu a fazer o próprio nome. Mas ele tinha uma facilidade, Nilma, tanto para falar
claro, cometendo aqueles erros de concordância, que é normal em alguém que não é letrado, mas ele tinha uma facilidade de se expressar e também de assimilar. Aqui ele se tornou evangélico depois, quando eu tinha 8 anos, e ele pedia para a gente ler a Bíblia. Então ele tinha muita facilidade de assimilar aquilo, e depois até passar para outras pessoas. Então o que eu sou hoje, eu sou talvez em termos de caráter, não fisicamente, fisicamente eu não pareço com ele, pareço mais com a minha mãe, mas em termos de caráter eu sou o que o meu pai me forjou. Eu sou fruto de um incesto. O meu pai era primo carnal da minha mãe. Os meus avós eram irmãos. Meu avô paterno, irmão da minha avó materna. Meu pai morreu muito jovem, com 59 anos e 11 meses, de um ataque cardíaco. Ele era diabético e deixou em mim uma herança de muita honestidade, de muita severidade, né? E eu escrevi um texto chamado Fundação do Pai. Quando eu perdi o meu pai, eu fiquei anos e anos sonhando toda noite com o meu pai morrendo na minha companhia, no cinema, no circo. Foi uma coisa que me marcou muito. Aí eu escrevi esse texto depois que eu li um livro chamado Patrimônio, de Philip Roth, que era o meu herói na adolescência por causa do complexo de Portnoy. E aí eu escrevi esse texto e joguei lá no arquivo, sempre achei um desabafo, mais do que uma obra literária. Mas quando a minha mãe morreu, agora, no fim do ano, eu, emocionado com a perda dela, ressuscitei esse texto, li para Isabel, e a Isabel se emocionou muito. Então, depois eu vou te mandar para você ver se ele lembra Cabelinho. Alguma coisa. Porque se lembrar Cabelinho é uma obra literária, se não lembrar é só um desabafo meu. Né? Mas a minha referência contigo era sempre Vitória da Conquista, nunca Soure. Você considerava mais assim? Você ia muito à Vitória quando você estava em Paiaiá? Não, eu conheci Vitória da Conquista e conheci Salvador depois que eu vim para... Primeiro eu conheci São Paulo, meu. Entendeu? Primeiro eu conheci São Paulo, para depois... Porque a minha criação, cara, eu fui criado de uma forma muito... Meu pai era aquele durão, rigoroso com os filhos, disciplinador. Para você ter ideia, no pôr do sol tinha que estar dentro de casa. Meu pai era desse jeito, era muito rigoroso. Então, não saía, não tive... Eu não passei fome, mas passamos assim necessidade no sentido de, olha, hoje eu não posso comprar um sapato, hoje eu não posso comprar isso porque tem que comprar comida. Tanto que era muito comum chegar na sexta-feira assim, não ter mais mistura, então a gente pegava um estilingue, né, chamava de babode lá, baladeira, né, e sair para caçar um passarinho, alguma coisa para comer, tudo em função dessa necessidade. Então, essas cidades maiores, a primeira cidade grande que eu conheci foi São Paulo. Eu já saí de lá direto para São Paulo, entendeu? Não tive essa oportunidade assim de, antes disso, conhecer a Bahia, conhecer a capital, por exemplo, isso eu não tive. Mas você teve assim alguma admiração especial pelo cinema do Glauber, lá de Vitória da Conquista, o filho de Dona Lúcia, né? Eu vim conhecer... O pastor, o pai dele era evangélico, como teu pai. Isso, exatamente. Mas assim, eu vim conhecer mais o trabalho do Glauber e a cultura brasileira, né? Tudo isso quando eu chego aqui em São Paulo. Enquanto morador na Bahia, trabalhando na roça, a gente não tinha muito acesso à cultura. Para você ter ideia, até para estudar lá, a gente teve alguma dificuldade. Dificuldade eu digo no sentido de tinha que trabalhar na roça. A preferência era trabalhar primeiro na roça para ajudar no sustento de casa, para depois ter acesso a algum tipo de cultura. E depois, cara, depois que o meu pai passou a ser evangélico, a gente foi, de certa forma, impedir os filhos de ouvir algumas coisas. Então, o rádio lá em casa era só em rádio evangélica, meu pai era muito rigoroso. Futebol, vou te contar uma história aqui que pouca gente sabe. Às vezes me pergunta por que eu torço para o São Paulo, por que eu sou São Paulino, que foi o primeiro time que eu comecei a torcer. Lá em casa tinha um rádio, e de manhã meu pai saía umas 6h30 para trabalhar, não tinha feriado, ele ia trabalhar todos os dias. 7h30 da manhã, eu ouvi o programa Balanço Geral, da Rádio Sociedade da Bahia, apresentado por Raimundo Varela, Salvador.
Dentro desse jornal da Rádio Sociedade, tinha um comentário esportivo do comentarista Armando Oliveira, que inclusive já nos deixou. 92, o São Paulo ganha Libertadores, ganha tudo, ganha Mundial. Você ligava o rádio para ouvir alguma coisa, só falava no São Paulo. E eu ligava o rádio para ouvir esse momento do esporte, ficava na janela para ver se meu pai não voltava, porque se ele voltasse e me flagrasse ali ouvindo alguma coisa de futebol, que para a religião era coisa do demônio, era coisa do mundo, o couro ia comer, entendeu? E só falava no São Paulo. 93 também, só falava no São Paulo. Foi daí que eu comecei a virar São Paulino. Por isso, depois eu comecei também a torcer para o Bahia, tricolor lá da Boa Terra, mas também o principal clube é o Paiaiá Futebol Clube. Esse é o melhor time do mundo, entendeu? Mas daí que vem essa história, e eu não tive acesso lá, meu mano, eu fui muito privado de eventos culturais, de um conhecimento maior, claro. Não, hoje as pessoas que moram no mesmo local que eu morei, hoje já tem acesso à internet, tem luz elétrica, tem tudo. Na minha época não tinha, entendeu? Então eu fui privado dessas coisas. Mas você falou errado o nome do seu time, não é Bahia, é Bahia! Bahia, minha porreta! Bom, eu sou Flamengo porque o meu pai assistiu o jogo final entre Flamengo e América no tricampeonato. Você é flamenguista, Neumann? É, sou. E o meu pai... ter saúde, viu? Eu sabia que você tinha um defeito. Entendeu? O meu pai levou um quadro que era Chamorro, Tomires e Pavão, Jadir Dequim, Jordão, Joel, Duca, Evaristo e Zagallo. O Flamengo tricampeão 53, 54, 55. Sou Flamengo, meu ídolo era o Gerson, jogava no Flamengo, porque eu tinha de ouro, depois o Zico. E meu pai, o ídolo do meu pai era o Dida, um alagoano que fazia muito uso do. Aliás, nesse jogo final, meu pai levou o quadro, ele fez 3 gols, se tornou. Inclusive, ele era o titular em 58, o Pelé foi na reserva, mas porque estava machucado. Mas do Glauber, tem uma história muito interessante contada pelo Antônio Lins. Antônio Lins, um amigo meu, grande poeta baiano, o pai dele, o Wilson Lins, era um grande intelectual, e o Antônio escreveu um livro chamado Na Varanda do Rio Vermelho, que era da casa do pai dele, que recebia muitos intelectuais do Brasil inteiro e tal, e inclusive o Glauber, quando ele estava na Bahia. Aí o Antônio Lins foi cuidar, o Wilson Lins foi cuidar da publicação de um romance no Rio, e encontrou, por acaso, com o Glauber, e foram tomar um chopp. E aí ele contou para o Glauber a história do romance que ele estava publicando. Né? E aí, como eu, o Wilson Lins viu o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro no Rio, e viu que era a história do romance dele. Que é um belíssimo de um filme. Né? Bom, mas em matéria de rádio, eu cresci ouvindo a Globo do Rio. Eu cresci ouvindo Valdir Amaral, para mim, o maior locutor de futebol de todos os tempos. E o comentarista da Globo, na época era o Rui Porto, e depois foi o João Saldanha. Eu tive a honra e a alegria de ser chefe do João Saldanha. Eu fui editor-chefe do Jornal do Brasil e ele tinha uma coluna na editoria de esporte do Jornal do Brasil. E também eu comecei, pouca gente sabe disso, mas eu comecei em rádio, eu não comecei em jornal. Eu comecei assim, eu era presidente do Cineclube Glauber Rocha, com 14, depois 15 anos, e um amigo chamado Aldo Porto, que apresentava um programa na Rádio Caturité, era funcionário. Caturité é a rádio da Diocese de Campina Grande. Funcionário do Banco do Brasil, foi transferido, e aí ele transferiu o programa para ser comandado pelo Cineclube, do qual eu era presidente. E eu passei a dirigir esse programa com a turma do Cineclube. Depois, eu comecei a escolher os filmes para uma série chamada Cinema de Arte, que era apresentada às quartas-feiras no Capitólio, e aí eu passei a escrever. O Capitólio é um cinema da cidade, e hoje é uma feira de ambulantes. Então comecei a escrever sobre os filmes que eu selecionava, entre os quais Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu vi exatamente nessa época. Né? E então comecei no jornalismo, depois fui repórter de polícia e tal. Né?
Mas isso aí foi uma coisa muito marcante na minha vida. Eu sempre tive, como você, uma grande paixão pelo rádio. Então, eu lhe pergunto, quais são os seus heróis? Primeiro, no rádio que você ouviu na infância, você já falou alguns aí. Depois, do rádio que você passou a ouvir no resto da sua vida, eu quero, por exemplo, narrar para você, meus heróis, como o Davi Nasser, repórter do Cruzeiro, Gedeton Moraes Neto, repórter da televisão, Pedro Bial. Um dia eu vi uma entrevista do Ariano Suassuna, do Pedro Bial, e até hoje o Pedro morre de rir quando eu conto, e eu achei o máximo quando o Ariano disse: Pedro, é o seguinte, os franceses têm um camarada bonito, rapaz, estava sempre certo, e um feio caolho dava sempre errado. O herói é o caolho, Sartre, e o que estava certo era o Camus. Então, quem são os teus heróis de sempre, no rádio e depois na televisão? Olha, falando ainda um pouco lá do rádio da Bahia, um cara que eu admirava muito pela sua forma, talvez nem concordasse muito com a pauta do programa, mas o Raimundo Varela foi um grande radialista, e como narradores esportivos, que foi algo que eu sempre até pensei em ser um dia narrador de rádio. Eu costumava até andar pelas estradas, na roça, e ficar ali imaginando, fazendo narrações. Então, eu tinha como referência Nilton Nogueira, Salvador, está vivo ainda, se não me engano, com 90 e poucos anos, com problema de visão. Abração, Nilton. Essa fera. E Djalma Costalino. Inclusive, fiz uma entrevista recentemente. Que, por coincidência, Djalma Costalino... E o Djalma Costalino, Neumann, tem uma filha que é casada com um rapaz que é neto de alguém do Paiaiá. Coincidências da vida, assim. Quando eu chego aqui em São Paulo, e aí eu começo a ouvir muito a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes. Então, o que veio como inspiração, como admiração pelo trabalho, são dois personagens a priori. Zé Paulo de Andrade, que eu sempre fui de acordar cedo, então eu ouvia muito o Pulo do Gato. Esse cara eu acho uma referência. E no mundo do esporte, narração, o Zé Silvério. Depois também eu comecei a conhecer o Pedro Ernesto, do Rio Grande do Sul, que eu acho outro cara referência. E eu acho que talvez pela forma com que transmitia as suas mensagens, eu até conheci pessoalmente, lamento não ter entrevistado, mas estive com ele pessoalmente 2 vezes, e esse eu considero assim uma lenda, apesar também dele ter começado tarde no rádio, que foi Boechat. Esse pela postura dele, pelo jeito com que se apresentava, com o jeito que transmitia, pela sua indignação, que a gente percebia ali que tinha verdade naquilo. Boechat, para mim, um mestre ainda. Isso falando em termos de comunicação de rádio, entendeu? Que é um pouco que é mais minha área. Havia um ponto em comum entre o meu irmão, o meu querido amigo, meu parceiro, Zé Paulo de Andrade, e eu. Nascemos em 18 de maio. Aliás, o Papa João Paulo II também. Tínhamos o mesmo aniversário. Perdemos o Zé Paulo, mas o Salomão Esper, que fazia dupla com ele, está aí. E o Salomão... Tá. Vou entrevistar o ano que vem o Salomão, tá? Entrevista o Salomão. Salomão, um poço de sabedoria. Salomão Esper, Salomão, um bom tudo. Me lembro, o melhor locutor de futebol que eu conheci na minha vida, na verdade, não foi o Valdir Amaral. O Valdir Amaral tinha um estilo personagem, mas foi o Zé Silvério, porque o Zé Silvério, que eu conheci na PAN, não na Bandeirantes, ele era capaz de ver o que ninguém via. A jogada do gol, ele descrevia melhor do que um replay. Não tenho ouvido o Zé Silvério, porque eu não tenho ouvido narração de futebol em rádio, mas um antecessor dele, eu ouvi muito lá em Viramundo, porque a Bandeirantes tinha uma grande audiência nacional. Era o Fiore Gigliotti, que dizia assim: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Né? Na verdade, não. Na verdade, até te coloco o ponto. Você falou, eu lembrei. Eu começo a ouvir o Zé Silvério na Jovem Pan, depois ele vai para a Bandeirantes. Agora, na pandemia, a Bandeirante o demitiu na Bandeirante. E eu vou te dar uma informação aqui que eu nunca contei publicamente para ninguém. Quando o Zé Silvério estava na Bandeirantes,
Certo dia, eu tive com o Neto, apresentador, pessoalmente, e Zé Silvério já vinha transmitindo poucos jogos. E eu comentei com o Neto. Falei, Neto, o que é que está acontecendo? Zé Silvério não está transmitindo mais todos os jogos. E Neto me falou a seguinte frase, abre aspas aqui, o que estão fazendo com o Zé Silvério na Band é sacanagem, fecha aspas. Logo depois veio a pandemia e o demitiram. Ele recentemente teve por pouco tempo na Rádio Capital, e agora ele está sem transmitir, sem irradiar, como ele gosta mesmo de falar. É verdade. Olha, agora eu te pergunto sobre o Elomar. Você teve alguma relação com o Elomar? Você conhece o Elomar? Você já entrevistou o Elomar? Não? Eu já fiz contato, né? Conheço o trabalho do Elomar, gosta de uma roça também, é um cidadão do interior, gosta de criar uns cabritos, umas ovelhas, gosta de viver lá isolado. Eu falei um certo dia até com a pessoa lá que cuida da vida, da agenda dele, para fazer uma entrevista, pediram para eu aguardar um pouco. É um cara assim, que eu tenho a expectativa de fazer uma entrevista. Tem uma história assim riquíssima, acho que da cultura brasileira é uma das pessoas mais importantes e assim espero no próximo ano aí, ele está na minha lista aí para ser entrevistado também no Paiaiá, viu, meu? O Enfio tinha um personagem baseado no bode Francisco Orellano, um grande conquistador espanhol, né? E o bode do Elomar, né? Na época da ditadura, um personagem da resistência, né? Mas o Elomar está lá, intocado nos seus bodes, o Francisco Orellana certamente não existe mais, né? E aí eu te pergunto o seguinte, o que é que de Paiaiá ficou em você? O que ficou em mim do Paiaiá, e eu levarei para o resto da vida, além das boas amizades, dos bons amigos, é a vida de interior. Por que eu digo? E eu faço isso sempre que vou lá. Quando eu vou de viagem, de férias para lá, eu gosto de acordar cedo, então 6 horas da manhã eu já estou acordado. E eu adoro, meu amigo, ir assim na casa de alguém, sentar na calçada, tomar um cafezinho, ouvir as pessoas mais velhas contar história. Tem um senhor lá, inclusive, que é uma referência, chamado carinhosamente Pedro Puro. Ele tem 93 anos. Esse cara, assim, se você sentar com ele na calçada, tomando um café, batendo um papo, você não vê o dia passar. Então, uma coisa que eu sinto falta, hoje, na grande cidade não tem isso, é dessa vida do interior, meu mano. Você ir na casa de alguém, a pessoa te oferece um café, você senta ali embaixo de uma árvore, num banquinho de madeira, você senta na calçada, aí o papo começa a fluir sobre histórias, inclusive, por uma questão de idade eu não vivi. Então, isso é algo que, assim, não sai e eu sinto muita falta, viu, disso, meu mano, do pai. Você falou em calçada, né? Um costume sertanejo, sentar na calçada. Lá em Uiraúna não tinha luz elétrica. Então, hoje depois tem. Foi lá, a barragem de Sobradinho, na Bahia, e a luz da Chesf. Não, era na barragem de Paulo Afonso. Getúlio deu a ideia, né? A música do Gonzaga. E a Bolônia aproveitou. A lembrança que eu tenho de calçada, claro que uma lembrança imensa, é o costume social mais importante. Nessa época era esse, sentar na calçada e prosear. A minha mãe nos reunia, éramos originalmente 7, morreu um, morreu já adulto, médico, fumante, morreu de câncer no pulmão, doenças causadas pelo tabaco. E mais meu irmão mais novo, Anchieta Filho, que trabalhou, me levou para a PAN, inclusive, ele nasceu em Campina Grande depois. Mas nós, os primeiros filhos que nascemos em Uiraúna, sentávamos e minha mãe, no escuro, apagava a luz 9 horas, Cabrinha, que era o motor, o cara que tocava o motor a diesel, lá, o complexo de diesel, apagava a luz e minha mãe dizia, ela sabia de cor os versos do Navio Negreiro, de Castro Alves, que eu considero o melhor poeta em língua portuguesa.
E dizia muitos versos de Augusto dos Anjos também. Eu sou da cadeira número 1 de Augusto dos Anjos na Academia Paraibana de Letras. Então, são coincidências de nossa vida que você ainda hoje pratica, porque em Paiaiá ainda tem isso lá. Eu raramente vou ao Iraúna, mas quando vou também acho que não tem mais esse costume. As pessoas ainda vão fazer o footing na praça, mas na calçada não. Mas então, quando me perguntam sobre minhas perdas com a ida, né, a viagem da minha mãe, eu digo: primeiro, ela me deu a vida. Segundo, ela me deu a cara. Minha cara é igual a cara. Uma vez eu estava deitado numa rede lá na casa dela, no Alpendre, uma senhora passou e disse: oi, dona Mundica, tudo bem? Depois eu herdei o amor pela palavra, né? E minha mãe era prima do meu pai, então nós todos nos parecemos. Meu pai com a minha mãe. Você falou, não parece com o pai, parece com a tua mãe, né? Eu pareço originalmente muito com a minha mãe, depois com o meu avô materno, o velho Chico Ferreira, né? Que é tema de um poema meu, na Casa Boêmia. Os olhos míopes do velho Chico Ferreira escutavam o choro do sertão, na mais escura solidão. E pareço com meu pai, porque meu pai era primo carnal da minha mãe, foi criado na casa do meu sogro, por isso que eu digo que eu sou fruto de um incesto, né? De qualquer maneira, eu vim para cá e hoje eu sou cidadão paulistano, né? Graças ao vereador Kiko Formiga, filho de Eurípides Formiga, que me inventou como jornalista em 1970, quando me levou para o Cláudio Abramo e eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, naquela época, né? Sempre que eu sobrevoo São Paulo, eu tenho uma emoção muito grande, porque eu vejo a obra, nossa obra. São Paulo é uma obra que foi construída pelos nordestinos. São Paulo é a pátria dos meus 4 filhos. De um dos meus 5 netos, eu tenho 3 netos que nasceram em Milão e um neto que nasceu em Annecy, na França, quando os pais moravam em Genebra, na Suíça. E eu pergunto a você, qual foi a reação que você teve quando entrou em São Paulo, e qual é a tua relação com São Paulo? Como é que você se relaciona com essa metrópole gigantesca e que nos recebe de forma tão aberta, carinhosa? Primeira, a reação ao entrar numa cidade gigantesca, eu lembro do dia 10 de janeiro de 1999, ao desembarcar no ônibus da Gontijo, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, às 4 da manhã, a reação é de espanto, cara. Primeiro, como é que pode ter tanta gente numa rodoviária? Se tinha tanta gente numa rodoviária, imagina o tamanho dessa cidade. Então, a primeira reação, Neumann, é de espanto e também de questionamentos. Será que eu vou conseguir ficar aqui? Será que eu vou conseguir me adaptar? Eu vim para cá com apenas R$60 no bolso. Eu comprei a passagem lá e tinha R$60. Fiquei na casa de uma tia, passei ao segundo mês, terceiro mês, eu não tinha mais aqueles R$60. O meu pai me mandou mais R$50 e eu coloquei como meta o seguinte: falei, eu vou ficar aqui até o meu prazo até junho. Se eu não conseguir nenhum emprego, eu volto e vou embora. Meu pai querendo que eu fosse o único filho, o homem, ajudava ele no trabalho lá como ferreiro, mas aí coincidiu de logo em junho eu consegui um emprego, né? Então a primeira reação, Neumann, é de espanto. Que mundo é esse? Quem são essas pessoas? Como conseguem se adaptar? Ao longo do tempo, eu até por ser uma pessoa inquieta e dispostas a fazer milhares de milhões de coisas ao mesmo tempo, me adaptei muito fácil, principalmente até a temperatura. Eu, por incrível que pareça, eu gosto do tempo frio. Então, tive uma adaptação muito rápida nesse sentido. Facilitou o fato de já ter... Eu acho que era diferente de antigamente, que tinha poucas pessoas até do interior. Na minha época, já tinha bastante gente aqui do Paiaiá. Então, a gente saía para jogar futebol. Jogar futebol era novo. Hoje, estou com 44 anos, não aguento mais tanto tempo. Mas, assim, eu jogava futebol sábado, jogava futebol domingo, aos domingos também. Então, qual é a tua posição? Rapaz, eu digo que eu sou o goleiro mais injustiçado do mundo, porque eu nunca fui uma Copa do Mundo, entendeu?
Com essa altura assim, toda? Pois é, eu tenho 1,72 de altura. Mas Jorge Campos tem a minha altura, do goleiro do México, e já foi Copa do Mundo. Então, por isso que eu me considero um injustiçado também. Né? Então, assim, o futebol fez com que eu me adaptasse. E o apoio dos amigos também e familiares. A minha relação hoje com São Paulo é uma relação de puro amor e reconhecimento. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, o que eu sou, o contato que eu tenho com as pessoas, eu devo isso a essa gigantesca e amorosa cidade. Então, eu tenho com São Paulo essa relação, não é de amor e ódio, é de amor mesmo. Eu amo São Paulo, não largo o meu sertão, as minhas raízes, mas assim, eu amo muito essa cidade. E eu sou inquieto, né? Eu sou um cara que durmo muito pouco, eu não gosto de dormir até tarde, eu não gosto nem de tirar folga. Eu, se tiver trabalho para fazer todos os dias, eu trabalho. Então, minha relação com São Paulo é de muito amor e reconhecimento. Eu vou lhe dizer os versos aqui. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Sou como reis desgarrada nesta solidão boiada, caminhando a esmo. Que são esses versos? Esses versos de lamento sertanejo, né? Gilberto Gil. Agora eu quero ver você cantando. Canta aí, vai. Né? Cante aí, Neumann. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Sou como rei desgarrada, nesta solidão boiada. Vamos fazer uma dupla, Neumann? Vamos fazer uma Não, dupla, gravar um CD? fui desafinado. Meu amigo, eu sou tão desafinado que uma vez eu fiz uma música com o Jereba, lá de Monte Santo, Lamento por Monte Santo, Lamento por Canudos, desculpe, e o Jereba perdeu a fita, eu tinha a fita, mas não conseguia achar. Eu cantei a música no telefone para ele lembrar e ele não conseguiu lembrar porque ele disse que a música que eu cantei não tinha harmonia. Então, é o único caso da música brasileira que a mesma letra tem duas músicas. Mas essa letra é de Gilberto Gil, numa música do meu amado, amadíssimo amigo Dominguinhos, apresentado pelo meu sacerdote, sumo sacerdote Luiz Gonzaga, né? E eu citei num Dois Dedos de Prosa que eu fiz antes com o poeta e acadêmico Antônio Carlos Sequim, que vai saudar o Gil na entrada na academia. E como ele falou do Gil como letrista, eu me lembrei dessa letra que eu considero uma coisa como se fosse minha, né? Tanto que pediam. Eu acho que essa letra, além de ser talvez uma das melhores da música brasileira, a interpretação de Gilberto Gil talvez seja, aos meus ouvidos, uma das melhores interpretações da música que alguém já fez numa música no Brasil. E o Sequim me disse que ele vai saudar o Gil no dia 8 de abril, quando o Gil entrar na academia. E ele disse que o Gil entrou na academia por causa da música, mas que ele lembra que as letras do Gil são um poema de alta qualidade. Né? Então, ele lembrou do caso da adaptação que ele fez de uma letra do Vinícius, outro grande poeta, né? Que não foi da academia, e que é Eu Preciso Aprender a Só Ser, uma paródia de Eu Preciso Aprender a Ser, só que vem uma profunda filosofia. Né? E aí eu aproveitei para citar e aqui contar para você uma história. Né? Eu tenho uma profunda admiração por Zé Ramalho, porque o Zé Ramalho é um gênio da poesia, na letra, e um gênio da música. E ele fez muitas parcerias como letrista e como músico. E tem um disco dele chamado Parcerias, e tem uma música do Dominguinhos com letra dele e uma música dele com letra minha. Então, o Dominguinhos estava mal, tal, e fez um show no Bar Brahma, e levou a equipe médica para homenagear. E o Zé me pediu para representá-lo no show. Eu fiquei muito emocionado. Quando terminou o show, o Dominguinhos, que me queria bem, assim como se fôssemos irmãos, o Dominguinhos foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. E ele disse assim para mim: rapaz, a Glorinha me falou que você fez um poema lindo sobre o Sivuca. Eu queria fazer uma música sobre o Sivuca com essa letra sua, que você adaptasse o poema, que não dá para musicar, é um poema muito longo. Tem, inclusive, se você quiser ver, tem a Bênção Maestro, eu dizendo esse poema com o Sivuca
tocando uma tocata em fuga de bar, né? E eu prometi a ele fazer a letra, mas a morte foi mais rápida do que eu e a indesejada da gente chegou antes. E eu não me perdoo de ser um vagabundo preguiçoso e não ter tido a honra suprema, eu que sou parceiro do Zé Ramalho, parceiro do Walter Santos, do Mirabô Dantas, mas eu não consegui fazer a letra que o Dominguinhos queria em homenagem ao Sivuca, né? E aí eu queria deixar esse registro aqui, né? Para você, se quiser fazer algum comentário, por favor. Você já fez, aliás, porque você disse que você considera Lamento Sertanejo um primor, né? Bom, você estudou locução de rádio na rádio oficina do professor Ciro César. Ciro César era um cara que trabalhava na PAN, é isso? Esse mesmo. Todo mundo que fez locução de rádio ou fez no Senac ou fez no Ciro César, entendeu? Ele deve ter formado aí boa parte das pessoas que trabalham no rádio. Assim, uma escola muito boa, nível assim, de prática no estudo é muito grande lá, e eu gostei muito de ter estudado lá com o Ciro César. Foi assim, um aprendizado, tanto na parte da locução AM, locução FM, locução, radiojornalismo, que é até mais uma área que eu gosto mais e que eu faço até no dia a dia. Então, me formei lá, na rádio da oficina do professor Ciro César, que entre a Jovem Pan passou por outras grandes rádios aí. Ciro César tem até um programa que ele traduzia as cartas de amor do Madrugada. O Ciro, eu me lembro de outra figura, né? O Hélio Piolho. O Hélio Piolho fazia um programa de uma voz belíssima, na Bandeirantes. Então tocava aquela música, né? Tudo eu, imitando o Alberto Roberto. Roberto. Ele traduzia, naquele tempo não tinha as versões, né? Ele traduzia as músicas que faziam sucesso em inglês, né? Mas depois você criou o programa Paiaiá da Conectados. O que é o projeto Conectados e o que é Paiaiá na Conectados? Bom, a Rádio Conectados ela é um projeto dentro de uma instituição que é a FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que fica ali no Ipiranga. A FUNSAI, se não me engano, completou agora 125 anos, é uma instituição centenária, e a Rádio Conectados faz parte desse projeto. Como é que eu chego à Rádio Conectados? Eu vou tentar aqui compactar essa história. Eu trabalho também numa empresa de importação e exportação e tinha um rapaz lá, o Renan, um gaúcho, que sempre chegava lá com a edição do Metro News, que é um jornal. E ele, às terça-feira, tinha uma coluna sobre futebol de várzea, escrita pelo jornalista e pesquisador de futebol de várzea, pesquisador do futebol de várzea, Diego Vinhas, hoje um grande amigo e a quem eu sou muito grato por ter me levado pelo mundo da comunicação. Através do Diego Vinhas, eu falei da história do Paiaiá. Falei, Diego, você é pesquisador de futebol de várzea, a gente tem um time aqui em São Paulo que eu criei, chamado Paiaiá Futebol Clube, que é feito só por jogadores do Paiaiá que moram aqui em São Paulo. E ele falou, pô, como assim? Eu falei, o Paiaiá é um povoado, lá na Bahia, tem 600 moradores, coisa e tal, e o time é só jogadores de lá. Ele falou, não é possível. Ele foi lá, fez uma matéria, publicou no Metro News. Depois ele me apresentou o Kleber Cunha, que é um jornalista que tinha um programa na Rádio Conectados falando de futebol de várzea. Me convidou para eu ir lá dar entrevista, falar do time. Após essa entrevista, surgiu aí a oportunidade de eu ter um programa lá na Rádio Conectados. Então, eu criei todo o projeto. O nome eu já tinha em mente, Paiaiá tinha que estar inserido no nome. E a minha ideia sempre foi um programa de entrevistas. Por quê? Eu sou mais de assistir uma entrevista do que um filme. Eu sou apaixonado por entrevista. Eu adoro assistir entrevista, assisto o tempo inteiro. Então, montei todo o projeto, né, mano? Estreamos na Rádio Conectada no dia 16 de março de 2016. Todo sábado uma entrevista. Então, eu entrevisto pessoas das mais diversas áreas, ao vivo. Eu digo sempre, uma vez eu fiz uma participação no Pânico da Jovem Pan e lá
o Daniel Zucman perguntou se eu fazia gravado ou não. Eu falei, Daniel, eu gosto de fazer ao vivo, cara a cara, tete a tete, vou até te levar lá. Então, assim, a minha ideia sempre foi essa, um programa de entrevista que eu pudesse ter como foco a informação, a cultura brasileira e a boa música. Então, essas são as principais pautas. É claro que do correr desse tempo eu entrevistei gente das mais... Até pedreiro cineasta eu já entrevistei, entendeu? Então, todos vão lá no programa. www.paiaianaconectados.com.br. Eu vou anotar esse link para você acessar. É horrível esse verbo acessar. Aqui na apresentação desse vídeo, você está convidado a ver, né? Esse programa tem o Assis Ângelo, meu amigo, como colunista, jornalista, o Sérgio Martins, crítico musical, e o Darlan Zuri, historiador e escritor, né? E o programa está aí. Olha, eu sou um grande admirador da modalidade entrevista. Ao contrário do que se pensa, é muito difícil entrevistar. Meu herói em entrevista é um cara chamado Chico Maria. Chico Maria era chefe de polícia na Paraíba, criou um programa na TV Borborema, à época, criação do Assis Chateaubriand, chamado Confidencial. Você veja o título de um programa de entrevista bacana, né? Uma vez ele entrevistou o Frei Damião fez assim, menção de pular fora, ele disse: tenha fé em Deus, Frei Damião. A outra vez, ele foi entrevistar Plínio Lemos, um cara que foi prefeito de Campina Grande, que é acusado, desde sempre, de ter mandado matar um herói da democracia local, que era o Félix Araújo. A primeira pergunta dele na entrevista foi: doutor Plínio Lemos, por que o senhor mandou matar Félix Araújo? Esse é o meu herói, eu sempre considerei o melhor entrevistador do Brasil. Eu gosto, como eu já te falei, gosto muito do Pedro Bial, gostava muito do Geneton Moraes Neto, do Zé Hamilton Ribeiro, que acaba de ter sido demitido da Globo. É o melhor repórter que eu conheci na minha vida, perdeu uma perna. Já entrevistei. Já teve lá no Paiaiá, viu? Já teve no Paiaiá, teve também na Realidade. No tempo que eu cheguei aqui em São Paulo, era repórter da revista Realidade. Eu admiro muito o Larry King. Assim, nunca me aproximei de nenhum deles, do ponto de vista da qualidade da minha entrevista, mas meu orgulho de tentar me aprimorar sempre. Tem muita gente que reclama aqui, diz que eu interrompo muito, mas o meu amigo Dionísio da Silva fez, na entrevista que eu fiz com ele, na entrevista não, no papo de 2 dedos na prosa, uma defesa do meu direito à interrupção. De qualquer maneira, eu já tive algumas menções ao prêmio que eu considero mais importante no Brasil em matéria de jornalismo, depois do Prêmio ESC, que é o Prêmio da Associação Paulista de Escrito de Arte. E você foi indicado na categoria produtor de jornalismo, o que diz, só isso já diz muito da qualidade do seu trabalho. Né? Isso foi um grande orgulho. Assim. Eu devo também agradecer por ter no meu programa a colunista do naipe de Assis Ângelo, que você conhece, dispensa comentário, Sérgio Martins, também jornalista, crítico musical, outro cara assim, um coração gigantesco, competente, e Darlan Zur, que também até me ajuda na produção de algumas coisas, escritor, acabou de lançar um livro aí também, A Fúria de Papéis Espalhados, então é muito orgulho. Essa indicação, Neumani, para PCA, eu confesso para você que até hoje eu não acredito. Isso foi em 2017. Eu terminei o programa no sábado, e aí no grupo do WhatsApp da rádio, um colega da rádio também, o Lucas Ribeiro, mandou o print, que uma amiga da faculdade dele viu lá, essa amiga dele não conhecia o programa, viu o nome Conectados, lembrou da rádio Conectados, quem quiser acessar também radioconectados.com.br, e falou: olha, o programa acho que é de lá, né? Aí o Lucas mandou, eu falei: o que é isso, Lucas? Não, você está indicado aí no prêmio Melhores do Rádio, na categoria Produtor de Jornalismo, na PCA. Eu falei: não é possível. Eu fui para casa fingindo não acreditar. Cheguei em casa, Neumann, liguei o computador, entrei lá no site lá da PCA, vi o nome lá, falei: não, deve ter alguma coisa. Fechei o site, abri novamente para ver se era verdade. Entendeu? Aí você até porque é o seguinte, eu sou até hoje o único da Rádio Conectados a ter essa indicação.
também. Não ganhei, mas assim, o fato de estar o meu nome lá assim, até coloquei um quadro lá em casa, na parede, é um orgulho assim para mim, talvez seja o maior hoje reconhecimento assim, de um trabalho que eu faço com muito carinho e muita dedicação. Fala do teu projeto com os jornalistas Elvídio Martins e Assis Ângelo, no programa Vez e Hora do Brasil, no YouTube, em 2019, que durou um ano. Isso aí foi o seguinte, eu fiz uma entrevista, Elvídio Matos, né, que você falou, jornalista esportivo, muito tempo na ESPN, hoje está na Bandeirantes aí. Matos, desculpa. Elvídio Matos. Desculpa, um cara como o Neumann, que vive tendo o nome dele escrito do jeito, não pode errar. Elvídio Matos. Elvídio Matos, Eu desejava entrevistar o Elvídio, marcamos uma entrevista, e ele e o Assis trabalharam junto na TV Manchete. Após a entrevista na Rádio Conectados, saímos, eu e o vídeo, para a casa do Assis, no meu carro, almoçamos, batemos um papo lá, fazia tempo que os dois não se viam também, e lá batendo papo, tomando aquela... Eu não bebo, mas o vídeo e o Assis gostam de uma branquinha, assim, surgiu a ideia. Falei, por que a gente não faz um programa para o YouTube para falar de cultura brasileira, para falar de esporte, da história do esporte? Criamos um nome, Assis até que sugeriu esse nome, Vez e Hora do Brasil, e a gente fazia, né? Eu gravava todas as quinta-feiras na casa do Assis, trazíamos histórias do futebol, o Assis da cultura brasileira, eu fazia algumas interrupções ali, com uns pitacos, e apresentava. Inclusive, um dia fizemos um programa especial dedicado ao polêmico milésimo gol de Pelé. Afinal de contas, Pelé fez o milésimo gol no Maracanã ou em cima do goleiro Lula, na Paraíba? Você é paraibano. No Botafogo da Paraíba, em João Pessoa. Foi elástico o milésimo gol. E ele foi para o gol para evitar, para ir para o Maracanã com essa ideia. Isso, exatamente. Então fizemos, cara, durante um ano, um orgulho também estar ao lado dos dois ali. Com a pandemia, a gente finalizou. Mas foi um projeto muito bacana, muito legal. Os vídeos, inclusive, estão lá no YouTube. Vai lá conectados no YouTube, vai lá com todos lá os vídeos. Tem papo bem bacana lá. Inclusive, participou algumas vezes Theo Azevedo, Ibis Maceió. Meu parceiro, eu esqueci de citar o Theo. Theo é meu parceiro, Theo Azevedo. Gente boa demais. Sou de Bahia do Bode. A letra ele musicou. Aí, durante a pandemia, você fez 305 entrevistas, é isso? Quem são esses entrevistados? Rapaz, um deles é o Neumann, por exemplo, né, que está aqui na minha frente. Com a mudança que a pandemia causou ao mundo, a gente parou... Modéstia inclusa. A gente parou de ir para a rádio em função da pandemia, e assim que começou os lockdowns da vida, eu falei, quer saber? Um dia, batendo um papo com o Darlan Zurk, escritor, eu falei, Darlan, o Instagram está permitindo que faça live dupla. Vamos fazer um teste? Vamos. Começamos a bater um papo no dia 28 de março de 2020, 28 de março de 2020, batemos um papo ali de meia hora. O segundo, por acaso, um cantor de Pernambuco entrou, o Fred Caissara, começamos a bater um papo. Daí em diante eu me empolguei. Então, assim, de 28 de março até final de outubro de 2020, eu fiz todos os dias eu fiz entrevista. Não só com personalidades brasileiras, mas também tive a oportunidade de fazer com personalidades internacionais. Através de quem? O Assis Ângelo um dia me falou de um jornalista americano que tinha acabado de ligar para ele em Paris, e o Assis falou, rapaz, você tem que entrevistar esse cara tem uma história no mundo inteiro, trabalho jornalístico em mais de 50 países aí. Falei, me passa o contato. Ele falou, Bill Richberg. Fiz uma entrevista com o Bill Richberg, contando a história dele, dos trabalhos dele. A partir daí, ele gostou muito também da entrevista e começou a me indicar gente. Falou, então entrevistei americano, russo, gente de Cabo Verde, Angola, Moçambique. Dos Estados Unidos, acho que foram uns 4, entendeu? Tudo
esses aí na área de jornalismo. No Brasil, não. No Brasil, eu entrevistava tanto jornalista como músico, médico, psiquiatra, advogado. Se tinha um tema, por exemplo, em pauta, como uma reforma, eu chamava alguém especialista, para tratar até, inclusive, de doenças mentais, como depressão. Eu ia lá e convidava um psiquiatra para bater um papo. Então, se foi um ano muito corrido. E aí eu completei agora 300 e eu vou completar, se não me engano, agora 305 entrevistas. Dia 21 que vai ser a última do ano, vou entrevistar um amigo, Cassinho, lá de Nova Açores. Esse era também um grande prazer. Escuta aqui, vamos terminar, porque já tomei muito do teu tempo. Você está no trabalho aí, né? Onde é que você está? Eu estou no trabalho, mas se você quiser ficar aqui a tarde inteira, a gente fica. Você hoje é prioridade aqui, viu, Neumann? Quais são teus livros favoritos? Para terminar. Teus livros e tuas canções favoritas. Já falou do Lamento Sertanejo, mas vamos começar pelos livros. Quais são os livros favoritos de Paiaiá? Paiaiá tem a maior biblioteca comunitária do mundo, hein? Falar de livro é importante. Falar de livro é importante. Antes de mais nada, até antes de terminar, eu preciso dedicar essa entrevista também à minha mãe, Maria Neuza, que me deixou muito cedo também. Esse programa é dedicado a ela, a quem eu pareço fisicamente. Se eu tenho algum grau de beleza, graças a ela, né? Primeiro música, eu já falei de Lamento Sertanejo, mas tem uma música. O que me levou, por exemplo, a ouvir um outro tipo de música que não a música gospel que eu ouvia dentro de casa em função da obrigação da religião, foi Faroeste Caboclo, Legião Urbana. Quando eu ouvi a primeira vez aquilo ali, eu falei, como é que pode uma música de 9 minutos e 20 segundos, sem refrão, que coisa maluca é essa? Então, uma música que me encantou. E tem também uma outra, que é essa também eu acho um clássico, Asa Branca, cantada aí em toalha. Eu acho que essa música deveria virar, se não um hino do Brasil, mas um hino do Nordeste, E Sal da Terra, de Beto Guedes. Eu acho também um primor de música essa daí. Acho assim algo sensacional, maravilhoso. Em termos de livro, a leitura, o que me levou à leitura, meu mano, que eu não tinha o hábito enquanto morava na Bahia, por incrível que pareça, foi um jornal de futebol, jornal Lance. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, custava 75 centavos. Eu comecei a comprar, então eu lia de ponta a ponta. Quando eu consegui um emprego, era um emprego que me permitia, tinha um tempo bom para ler, então eu lia todo ele. E eu guardo... Você emprego em quê? Ficou faltando isso. Você trabalha em quê? Bom, eu comecei na área de transporte, estacionamento, né? Aprendi a dirigir, me tornei manobrista, trabalhei em estacionamento a vida inteira. Depois eu trabalhei como motorista particular também. E hoje eu trabalho no escritório de uma empresa de importação e exportação de material hospitalar. A gente trabalha com meio aduaneiro, tudo, e eu trabalho na área aqui já no final dos processos que chega lá na empresa. E aqui eu finalizo com distribuição de transporte, organização, essas coisas todas, né? Mas muito tempo eu trabalhei na área de veículo. Eu gosto muito de automobilismo também, então foi muito tempo eu trabalhei por isso. E o primeiro livro que eu li, e eu guardo com muito carinho, porque até hoje eu não esqueço, foi um romance policial chamado Juízo Final, de Sidney Sheldon. Esse livro assim eu acho assim sensacional, eu acho uma coisa maravilhosa assim, então eu guardo isso com muito carinho. Mas tem um livro que esse talvez eu considere não sei se o melhor, mas um outro livro assim que me importou, que foi As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Esse livro aí que conta, né, essa história aí do pessoal que foge ali de Oklahoma em função de dívidas até com o governo, de seca, procura de uma vida melhor. Me identifiquei muito com a história. Tem até o filme, se não me engano, o filme é até em preto e branco, recomendo. Mas recomendo primeiro que leia o livro para depois assistir o filme. Então, esses dois livros me marcaram muito, assim, talvez eu coloque eles aqui. Eu li depois a biografia de Winston Churchill, um livro muito grosso, que é outro cara fenomenal, assim.
Mas por esses dois, juízo final de Sidney Sheldon, por ter sido o primeiro que me marcou, e por me identificar muito também com a história de As Vinhas da Ira, talvez eu cite aí esses como os principais. Isso aí. Foi um prazer enorme ter o nosso Carlos Silvio Ramos, Paiaiá, aqui no Dois Dedos de Prosa. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui, de transmitir aos 321 mil inscritos do canal José Neumann e Pinto no YouTube e os seguidores do blog do Neumann no portal do Estadão, a rica e experiência forjada pelo cabelinho do pai dele, nessa cabeça privilegiada. Obrigado, hein? Muito obrigado, meu caro amigo Paiaiá. Obrigado a você, Neumann. É uma honra. Assim, eu considero essa entrevista assim, talvez como um prêmio para mim, por tudo que eu venho fazendo, com muita dedicação. Você que é uma referência para muita gente, não só para mim no jornalismo. Então, eu agradeço de coração. Permita até me fazer um mexanzinho aqui. Eu estou lá no canal no YouTube, que é Paiaiá Conectados. Também é só se inscrever. O meu Instagram é @cspaiaiá. E Rádio Conectados, que é radioconectados.com.br. Gratidão, mestre Neumann. Devo uma rapadura. Como diria o Arthur de Castro, Neumann e Pinto, tchau, tchau. Um abraço.